Olá a todos que estão assistindo a essa aula. Essa aula é uma aula introdutória sobre a temática de animais peçonhentos. Então, nós vamos estudar um pouco sobre os assuntos referentes a esses eventos, especificamente os acidentes com esses animais, os acidentes em seres humanos, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desses acidentes, falar esses tipos de animais, falar o que acontece, as composições do veneno, quais os sinais e sintomas das pessoas referentes quando acontecem esses acidentes e o que nós devemos fazer para que esses acidentes eles sejam minimizados e resolvidos de forma correta e de forma mais rápida, a fim de diminuir complicações desses pacientes, tá? Então, o nosso título dessa aula de hoje é papel do enfermeiro na abordagem primária na ocorrência dos acidentes com animais peçonhentos e traumatogênicos na região amazônica. Bom, região amazônica porque nós sabemos que tem animais específicos de nossa área, então na medida que eu for falando eu vou fazendo essa ênfase para a região amazônica, tá? Então, o que seria inicialmente animais peçonhentos? Quando a gente fala de animais peçonhentos, estes animais são aqueles que possuem o veneno e que possuem o dispositivo inoculador, tá? Por exemplo, o que seria então esses animais? São aqueles animais que conseguem perfurar a pele, que ele tem algum dispositivo que perfura a pele e que ao mesmo tempo injete o veneno por esse dispositivo. Exemplo, a serpente. Então, quando eu falo de serpente, no caso a gente tem a jararaca, que a gente vai comentar muito. A jararaca ela tem a presa e essa presa ela perfura a pele. Dentro da presa ela tem a glândula que vai passar o ducto do canal do veneno. Então ela vai perfurar a pele e injetar o veneno ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, o escorpião. O escorpião é a mesma coisa, ele tem a sua cauda e na ponta da cauda ele tem o telson, que é tipo um espinho, uma espícula, que ele vai perfurar a pele, na medida que ele perfura a pele, ele vai lá e injeta o veneno. Então esses animais peçonhentos, ele tem o dispositivo que faz o trauma e injeta o veneno, tá? Agora, animais que a gente fala, tal animal é venenoso. Se eu falo venenoso, venenoso refere-se aos animais que produzem o veneno, mas que não possuem dispositivo inoculador. Por exemplo, sapo. Existem sapos, algumas espécies, que são venenosas. E o sapo venenoso, ele produz o veneno e fica em sua pele. E ele não tem um dispositivo para perfurar a pele, mas é por contato com aquela secreção que possui o veneno na pele do sapo que a pessoa vai se contaminar. Então o sapo não é peçonhento, o sapo é um animal venenoso, tá? E eu tenho os animais que são traumatogênicos. Traumatogênicos são aqueles animais que têm o dispositivo para perfurar a pele, mas que não possuem veneno. Por exemplo, se a gente pensar o jacaré tem os dentes, que ele perfura a pele, mas ele não injeta veneno. Tem umas espécies de serpentes, por exemplo, a jiboia tem a dentição, tem presa, mas não possui glândula produtora de veneno, então ela não é um animal peçonhento nem venenoso. A jiboia é um animal traumatogênico, causa trauma, tá? Então essa é a diferença básica desses animais traumatogênicos, animais venenosos e animais peçonhentos, certo? Seguindo aí, nós temos classes, cientificamente falando, classes de animais. Então nós temos as classes de lepidópteros, que são as lagartas e mariposas. Nós temos o ofidismo, que é a classe das serpentes, o araneísmo, classe das aranhas, iquitismo, que vai englobar arraias e peixes, escorpionismo, são os escorpiões, e himenopterismo, que são as vespas, abelhas e formigas, tá? Basicamente. Então, cientificamente falando, eu tenho classes desses animais. Então, eu tenho uma terminologia própria para falar de qual classe é o acidente, tá? E quando esse acidente ocorre, e não importa qual classe, qual animal seja, né, sendo peçonhento, ele tem que ser notificado.
Essa notificação, todos vocês já ouviram falar ou já fizeram em algum momento da assistência, a ficha, o preenchimento de uma ficha de notificação. As fichas de notificações, elas são fichas específicas para cada agravo. Então eu tenho a ficha de notificação de tuberculose, eu tenho a ficha de notificação de HIV e tenho também uma ficha de notificação específica para animais peçonhentos, tá? Então são fichas específicas para esses acidentes por esses animais. Justamente porque vão perguntar coisas que têm a ver com esse tipo de agravo. Tá? Então o Sinan, ele tem, a cada agravo ela tem uma ficha específica. Eu não posso pegar uma ficha qualquer e preencher para animal peçonhento. Tem que ser a ficha específica para isso, tá? E isso é importante. Por que isso é importante? Porque a gente começa a conhecer as variáveis que estão envolvidas nesse acidente, as variáveis epidemiológicas. Que variáveis são essas? Onde ocorreu o acidente? Quantos anos a pessoa tinha, o que a pessoa estava fazendo naquele momento, escolaridade, né, sexo. Então eu consigo ter esses determinantes nessa primeira parte da ficha que está mostrando aí para vocês. Então eu vejo o município onde estava, né, a data que apareceu, que teve os primeiros socorros ou primeiros sintomas, né, o nome da mãe, a rua. Então tem toda essa parte epidemiológica e investigativa, eu tenho nessa ficha. Uma outra parte da ficha já vai se referir ao caso, que seria o evento, que seria o acidente por animal peçonhento. Então o que a pessoa estava fazendo na hora? Estava trabalhando, estava em lazer, estava fazendo outra coisa? Qual foi o lugar que foi aplicado, o local do corpo, a cabeça, braço, pé? Né? O que a pessoa sentiu, está sentindo no momento do atendimento, se ela tem abscesso, bolha, necrose, se ela tem alguma dor. Essa notificação, ela tem alteração sistêmica ou local, por exemplo, tem um sangramento local ou um sangramento sistêmico, o tempo de coagulação está alterado ou não. Tenho também se ele apresenta outras complicações, como insuficiência renal, por exemplo. Tem, no caso, o paciente que apresenta hipotensão ou diarreia, e o tipo do animal que foi envolvido no acidente, se foi peixe, arraia, se foi aranha, se foi lagarta, se foi outro. Então isso tudo tem especificamente nessa ficha que você não acha em outra ficha de outro agravo, por exemplo. Por isso que cada ficha tem cada notificação tem sua ficha específica para aquele agravo, tá? Seguindo aí a parte da ficha, eu vou ter na última parte dessa ficha a soroterapia, que é a conduta quando se tem soro para fazer nesse paciente. Quando se tem no sentido de que existe soro para neutralizar aquele veneno. O que nós temos hoje? Qual o tipo de soro que eu tenho? Então eu tenho soro para serpentes, eu tenho soro para aranha, tenho soro para escorpião e tenho soro para lagarta. Os outros tipos de acidentes eu não tenho soro disponível no sistema. Alguns ainda estão em testes, ainda vão entrar no mercado, mas ainda não é disponível para o SUS. Então eu tenho só esses 4. Então, ó, por arraia, se alguém acidentar por arraia, por exemplo, não existe soro específico para o tratamento de arraia. Se alguém acidentar, por exemplo, por formiga ou por caba, e não tem soro específico para neutralizar veneno de formiga ou de caba, que é a vespa, tá? Da abelha está sendo pesquisado, mas ainda não está disponível. Então eu vou colocar ali na ficha, tem aqueles que estão disponíveis no SUS. Por isso que não tem todos na ficha, porque não existe ainda, tá? Seguindo aí eu posso escrever alguma observação, alguma coisa que aconteceu com esse paciente, tá? E essa ficha também ela possui uma cola para quem tiver esquecido, né? Para poder lembrar um pouquinho dos sinais e sintomas precoces e dos sinais e sintomas tardios. Então eu tenho para serpentes peçonhentas, eu tenho sinais e sintomas precoces e tardios, e aí cada espécie tem um tipo de sinal e sintoma, porque o veneno é que faz esse sinal e sintoma aparecer. E o veneno é diferente para cada espécie, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Aranha também eu tenho espécies diferentes e soros diferenciados, escorpiões também tem soro, tá? E aí
a gente vai entrar um pouquinho, terminou de preencher a ficha, a gente já viu como que essa ficha funciona, nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de acidente, levantando a questão para a área geográfica. Então eu vou falar um pouquinho mais daquela que a gente encontra com mais frequência. Aqui na região amazônica, o que eu encontro com mais frequência? Eu encontro a jararaca, que é a espécie Botrops atrox, que é a nossa espécie da região. Eu posso ter outro tipo de Botrops aqui na região amazônica? Posso. Eu tenho outras Botrops no país também. Por exemplo, se eu pensar lá no sudeste, eu tenho a Botrops jararaca sul e por aí vai, tá? Eu tenho que pensar que na região amazônica o que eu tenho é a Botrops atrox, que causa o maior número de acidentes. E desses acidentes, se eu colocar numa porcentagem, se a gente vê o que os estudos levantam, o que a gente já percebeu aqui na Fundação de Medicina Tropical, por exemplo, é que em torno de 95% dos acidentes são acidentes por Botrops atrox. Então é a mais comum, é aquela que eu tenho, que está envolvida em mais eventos aí de acidentes por animais peçonhentos quando eu falo em serpentes, tá? E eu tenho então, de forma geral, eu tenho 4 tipos de espécies, tá? De gêneros, na verdade. Eu tenho 4 gêneros de serpentes. Eu tenho o gênero Botrops, que é a jararaca. Eu tenho o gênero Lachesis, que é a surucucu. Eu tenho o gênero Crotalus, que é a cascavel. E eu tenho o gênero Micrurus, que é o da coral, certo? Então eu tenho esses 4 gêneros aí. Nesses gêneros nós teremos as espécies que são as mais comuns, tá? Como eu disse, o que nos leva que é mais relevante para a região é o gênero Botrops, especificamente a espécie Botrops atrox, tá? Então, quando a gente vai falar desses tipos de serpentes, ainda tem aquelas dúvidas que ficam sobre como identificar se a serpente é ou não é peçonhenta, tá? Se ela é ou não é produtora de veneno. Então, existe na biologia, então os biólogos sabem muito bem isso, que biologicamente falando, tem uns itens de serpentes que são específicos para aquelas serpentes que são produtoras de veneno. Por exemplo, eu tenho a Fossetta loreal. O que é a Fossetta loreal? Como vocês estão vendo aí, a Fossetta loreal é um buraquinho próximo aí da área dos olhos da serpente, e esse buraquinho é específico para serpentes que são peçonhentas, tá? Que é chamada Fossetta loreal. Serpentes que não têm Fossetta loreal, então, eu posso mexer, posso brincar, posso levar para casa, que ela não tem veneno. Só que existem exceções na natureza também. Por exemplo, a Micrurus, que é a coral, ela não tem Fossetta loreal e ela é venenosa. Então, nós sabemos aí que a Fossetta loreal para Micrurus, para a coral, não é um item para falar se é ou não é uma serpente que produz veneno, tá certo? Então, tirando a Micrurus, os outros gêneros, as outras espécies, eu vou ter Fossetta loreal quando ela for produtora de veneno. Outra coisa também, eu tenho os dentes. Então, eu vou ter serpentes, por exemplo, que tem os dentes mais dianteiros, né? Se eu pensar nesses dentes dianteiros mais salientes, são as chamadas solenóglifas, tá? Que tem o dente mais dianteiro. E tem os dentes mais posteriores, né? A opistóglifa, que é o dente, a presa mais proeminente, mais atrás. E eu tenho aquelas que não têm essa presa, que são as áglifas, e por aí vai. São nomenclaturas da parte biológica, tá certo? Então, a Fossetta loreal é um item que identifica os animais que produzem veneno, tá certo? No caso, as serpentes. O que então nós vamos conversar, vamos falar da nossa pioneira, assim, a mais relevante por quantidade de envenenamentos, de acidentes que ela produz, que é a Botrops, tá? Então o gênero Botrops, ela está presente em
quase todo o território brasileiro e 90% do território brasileiro eu tenho Botops, tá? Só que ela varia a espécie em cada região. Então aqui no Amazonas, repetindo, é a Botops atrox, tá certo? Que é a que está mais disseminada aí na nossa região. Eu tenho outras Botox na região também, mas a que mais produz acidentes é essa mesmo, que é a Botox atrox. Lembrando, quem é essa Botox atrox? É aquela que ela tem uma coloração um pouco amarronzada, que se confunde com folha seca. Então, normalmente ela está no chão e é aquela serpente que ela vai se camuflar naquela vegetação de folha seca, que é amarronzada, um esverdeado meio fosco, que é justamente a tonalidade da pele dessa serpente, das escamas, tá? Ela é conhecida como jararaca, né? Então ela é conhecida popularmente como jararaca. Ela tem hábitos crepusculares. O que é isso? É quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo, tá? Então quando o sol está nascendo é a hora que ela sai para buscar alimento, e quando o sol está se pondo ela sai também para ela poder se deslocar, se locomover. E nesses momentos, se nós pensarmos nessa dinâmica crepuscular, é justamente da população rural quando está indo para as suas lavouras. Por que o acidente com serpente ela é quase que um acidente chamado acidente laboral? Justamente porque neste momento onde os trabalhadores rurais estão saindo de suas casas e indo para a lavoura e voltando para casa com o pôr do sol, é a hora que a serpente sai para a caça ou sai para a sua movimentação. E é a hora que ela vai dar de encontro aí com esses lavradores, tá bom? Então o comportamento dela, ela não é uma serpente agressiva. O que seria esse agressiva? Existem muitos mitos sobre as serpentes, falando que a gente vê aí os filmes, por exemplo, o Anaconda. Ele vê um filme aí que fala que a serpente corre atrás da pessoa até o fim do mundo para poder pegar a pessoa. Bom, as serpentes, que elas são peçonhentas, elas normalmente não gastam o seu veneno a qualquer hora. Então tudo é planejado, vamos dizer assim. O que não é planejado vira acidente. E aí ela vai fazer por defesa própria, tá certo? Então ela vai atacar por defesa. Então quando acontece desse acidente ocorrer, é porque você se aproximou muito dessa serpente. Então o fato de você aproximar muito no espaço dela é que ela vai defensivamente, ela vai te atacar ou fazer um sinal que ela está por perto, tá? Normalmente ela não vê a pessoa a metros de distância e fala, eu quero pegar aquela pessoa, eu quero atacar aquela pessoa e corre atrás. Não, isso não existe. Isso é um mito, para serpentes brasileiras isso não existe, tá certo? Então nós temos aí a Botox, que ela é uma serpente não agressiva e ela só vai dar o bote quando ela tentar se defender pela proximidade de uma pessoa ou de um animal que está ali. Aí ela vai tentar se defender fazendo bote aí e gastando o seu veneno. E esse veneno da Botox, o que tem nesse veneno e o que faz de sinais e sintomas para os indivíduos que estão envolvidos nesses acidentes com Botox? Bom, eu tenho no veneno ação proteolítica. Essa ação proteolítica é aquela ação que causa necrose no tecido, que fica preto, então que tem morte celular. Eu tenho ação coagulante, então se eu pensar na coagulação, eu vou ter dentro do vaso sanguíneo alguns microcoágulos que pode ir, por exemplo, para os rins e fazer uma insuficiência renal aguda nesse paciente, tá? E tenho também a ação hemorrágica. A ação hemorrágica é quando o paciente ele começa a perder o seu complexo de coagulação, por exemplo, o veneno ele consome fibrinogênio. O fibrinogênio ele participa da cadeia para formar aquela casquinha do machucado junto com as plaquetas. Mas se o fibrinogênio foi consumido pelo veneno, eu não tenho quem gruda as plaquetas ali
nessa parte celular e não forma aquela casquinha do machucado. Então o que vai acontecer? A pessoa vai sangrar mais do que o normal, porque ela vai ter diminuição abrupta, principalmente do fibrinogênio. Tem outros fatores de coagulação que estão também atrelados aí a essa hemorragia, tá? Mas o principal mesmo é o fibrinogênio, que é um marcador que você, se fizer um exame num paciente que chegar, por exemplo, pedir o fibrinogênio, você vai ver que o fibrinogênio vai estar diminuído. Em alguns casos ele fica até indetectável, então ele consome todo o fibrinogênio do indivíduo, por isso que ele sangra. E ele sangra também espontaneamente, então ele pode ter gengivorragia, oftalmorragia, pode ter hematúria, então sangrar pelo canal urinário, pode ter enterorragia, que é o sangramento pela parte intestinal. Então esse indivíduo vai ter espontaneamente hemorragia pela ação do veneno e principalmente aí no consumo desse fibrinogênio, tá? Então, nas reações locais, o que a gente vai ter? Lembrando que faz essa ação proteolítica, coagulante, hemorrágica, local. O que eu tenho no local? Automaticamente, a pessoa que foi envenenada, ela vai fazer um processo inflamatório, tá? No processo inflamatório, a gente tem presença dos 4 sinais flogísticos. Quem são esses 4 sinais? Dor, calor e rubor. E edema, né? Dor, calor, rubor e edema. Então eu vou ter o paciente que vai sentir muita dor no local do acidente. E não é aquela dor pelo trauma, porque deu a picadinha, não. É aquela dor onde picou e em volta de onde picou, tá? Então é uma dor que incomoda, é uma dor latente que fica ali. O membro com isso vai estar avermelhado, que é o rubor que acontece, né? O membro vai estar quente, então o local vai aumentar um pouco a temperatura e vai ter o edema, que é característico nesses acidentes. E esse edema ele pode ser de um segmento daquele braço ou daquela perna, ou ele pode atingir mais de um segmento, né? Podendo chegar até a 5 segmentos. Se eu pensar no braço, por exemplo, o braço ele tem 5 segmentos. Então eu tenho um segmento que é a mão. Eu tenho aqui o antebraço, que ele vai ser dividido em 2, então eu tenho mais um segmento aqui, mais um segmento aqui. E no braço eu também vou dividir em 2 e tenho mais um segmento aqui, um segmento aqui. Então ao todo eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Atingir os 5 segmentos, eu já tenho um item de classificação do acidente, que seria o acidente considerado como grave. Por que seria grave um que atingir um edema de todo o membro do paciente? Justamente porque ele pode prender a circulação, aumentar esse volume de edema e causar síndrome compartimental, que é uma complicação grave em pacientes que têm acidentes com serpentes, tá? Serpentes que possuem veneno, tá certo? Então aí já é sinal de gravidade. Então esse paciente ele é considerado paciente de classificação grave, de acidente grave. Então esses são os locais. Se eu passar para o sistêmico, o que eu vou ter no sistêmico? Olha, se eu disse a vocês que o meu paciente pode ter sangramento espontâneo, então esse paciente ele pode entrar em choque se ele tiver um sangramento exacerbado, tá certo? Então ele pode ter choque, ele vai ter alterações hemodinâmicas, ele vai ter insuficiência renal aguda. Então são aqueles sinais que vão mostrando gravidade a cada hora que um sinal vai aparecendo e um sistema vai sendo comprometido, tá certo? Então eu tenho sinais locais que se detêm somente a proximidade da onde foi a picada e os sinais sistêmicos. Então essa é a ação do veneno da Bótrops, tá? Então a Bótrops ela faz isso, ela tem ação proteolítica, ela tem ação coagulante e ação hemorrágica. E aí, na hora que eu classifiquei esse acidente, então, que eu classifiquei tanto pela ação de gravidade de sistemas ou pelo edema, por exemplo, que é o local que eu disse a vocês, 5 segmentos, eu tenho um acidente grave. Então, esse acidente da Bótrops pode ser classificado como leve, moderado e grave. Quando eu tenho um acidente leve, o Ministério da Saúde preconiza que eu faça 4 ampolas, de 2 a 4 ampolas.
Quando eu tenho um acidente moderado, ele já preconiza de 4 a 8 ampolas. E um acidente grave, ele preconiza 12 ampolas. Ah, mas e aí, esses que tem aí de 4 a 8, eu dou 4 ou dou 8 ampolas? Bom, o que a gente vê acontecendo no hospital é que a dosagem das ampolas, ela seja feita o máximo daquela classificação. Então, seria 4, 8 e 12, leve, moderado e grave, tá? Porque se eu precisar reclassificar esse paciente, por exemplo, ele era um paciente leve, e aí podia dar de 2 a 4 ampolas. Aí você vai lá e faz 2 ampolas. Virou um acidente moderado, aumentou o edema, pegou mais segmentos do paciente, né, no edema, ou começou a aparecer gengivorragia, começou a aparecer hematúria, e aí esse paciente é reclassificado, ele foi reclassificado para moderado. Aí você vai fazer quantas ampolas? Se você fizer 4, né, juntando o total de 4, se ele fez 2, vai fazer mais 2, vai virar 4 ampolas. Ele vai estar ainda sobre aquela classificação de leve. Então, se a gente pensar, o ideal seria ter feito 4 ampolas, que era o leve, e se precisasse reclassificar, ele vai para 8 ampolas. E se precisar reclassificar novamente, ele vai para 12 ampolas, tá? Ok? Então, o nosso próximo acidente, próxima vilã, né, é a surucucu. A surucucu, o gênero dela é chamado Lachesis, tá? E essa Lachesis, eu tenho a espécie Lachesis muta, que é a espécie que a gente encontra aqui na região amazônica. Eu ainda não consegui ver um paciente, né, com certeza absoluta de um acidente por surucucu. Por que a gente não vê com facilidade? É uma serpente extremamente silvestre, tá? Então ela vai estar lá naquela mata fechada, ela não fica perto de pessoas, ela vai estar dentro de florestas muito densas e dificilmente um indivíduo ele vai conseguir achar uma surucucu dando mole por aí, vamos dizer dessa forma, tá? Nós vamos ter a surucucu bem escondidinha, bem no meio da mata fechada. Isso nos ajuda até a ver a epidemiologia dos acidentes. A jararaca, que nós já falamos, que é a Bótropis, por sua vez, ela já está espalhada, ela já vive meio urbano. Então, onde tem pessoas, ela consegue conviver. A surucucu não, a surucucu ela é extremamente silvestre, então ela vai estar lá isolada na mata fechada. Por isso que é tão difícil a gente ver acidentes com surucucu. Eu ainda não tenho certeza de um acidente que eu vi e que o paciente disse que era surucucu, mas que ele não tinha certeza da serpente, que ele não viu, mas pelos sinais e sintomas a gente suspeitou de acidente por surucucu. Então, esses acidentes eles são raros, não são acidentes corriqueiros como os da jararaca, mas são acidentes importantes e mais graves do que o acidente com jararaca. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque o que as pessoas querem? Elas querem falar que o acidente dela é o mais grave do mundo. Então costumam, às vezes, por intencionalmente ou até não intencionalmente, chegar para um serviço de saúde e falar que foi acidentado pela surucucu, porque é um acidente mais grave, ao invés de falar que foi realmente por uma jararaca, que é um acidente importante, mas que possui menos gravidade do que o veneno da surucucu. A gente vai ver isso por quê, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque acidentes de surucucu são raros. Então você tem que perguntar, fulano, o que você estava fazendo na hora que você foi acidentado? Ah, eu estava lá na lavoura. Se estava na lavoura, o que eu acabei de dizer, surucucu está em mata fechada. Então com certeza não foi uma surucucu que acidentou esse indivíduo. Esse indivíduo foi acidentado possivelmente por uma jararaca e não uma surucucu, tá certo? Então, só de você perguntar a dinâmica do acidente, você consegue eliminar alguns vieses ou tirar algumas dúvidas que porventura possa surgir para dar um atendimento de qualidade para esse paciente, tá? Então, ela é conhecida como surucucu, a famosa surucucu pico de jaca, tá? Que é a nossa Lachesis aí. É um animal raro,
são é um número populacional baixo, por isso é difícil achar, tá? E ela vive em áreas realmente muito silvestres. E ela também é pacífica, ela não é aquela serpente que vai atrás, correndo atrás de pessoas para comer, não. Tá? Ela é um animal grande, de grande porte, maior do que a jararaca, mas é um animal que ela só vai atacar para a sua defesa. Ela não vai fazer ataques de metros de distância. Então, quando estiver na proximidade é que ela vai fazer o ataque. Então, não é um animal agressivo. Ela só vai atacar quando ela se sentir ameaçada, certo? E qual então que é a diferença do veneno dela para a jararaca, já que eu disse que é um acidente mais grave? Ó, se nós observarmos, ela vai ter ação proteolítica, coagulante e hemorrágica igualzinho da jararaca. Então ela vai ter sinais locais semelhantes da jararaca. Ela vai ter lá sinais flogísticos, lembra que nós falamos de edema, calor, rubor e dor. Então ela vai apresentar isso tudo no indivíduo. Mas qual está a diferença? Nesse último item que eu coloquei aí para vocês, ela tem ação neurotóxica. Essa ação neurotóxica, ela vai atingir o sistema nervoso central, principalmente com alteração do sistema nervoso autônomo, tá? Nesse sistema nervoso autônomo vai ter o quê? A síndrome vagal. A pessoa vai ter uma hipotensão severa, a pressão arterial vai cair muito rápido e vai ser de difícil controle, que é a chamada síndrome vagal, tá? Então, essa síndrome vagal, ela é característica dos acidentes de surucucu. A gente não tem síndrome vagal em jararaca, justamente porque ela não tem ação neurotóxica. Mas isso é facilmente visto em indivíduos com acidentes de surucucu, tá? O restante é igual, vai acontecer dor intensa, vai ter edema, vai ter aquele calor, aquele rubor do braço ou da perna ou do local onde foi a picada, muito parecido com a jararaca. Então a diferença maior está aí na síndrome vagal, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer então se a pessoa não viu a serpente e ela tá com sinais locais iguaizinhos, se foi uma surucucu, e ela tá com sinais locais igualzinho da jararaca? Lembra que eu falei do hábito da serpente? Pergunte onde a pessoa estava. Ah, eu estava jogando futebol no campinho, fui pegar a bola que saiu de escanteio e fui picado pela serpente. Essa vai ser uma surucucu? Não vai ser surucucu. Lembra que eu disse que ela está lá na mata fechada, que é aquela serpente de hábitos extremamente silvestres? Então essa aí vai ser uma jararaca. Se tem os sinais flogísticos, tem aqueles sinais proteolíticos inflamatórios que a gente comentou, então ela vai ser uma jararaca, ela não vai ser surucucu. Mas se diferente disso, chega uma pessoa falando assim, eu estava pegando, por exemplo, apanhando açaí no meio da floresta. Então se foi lá no meio da floresta para pegar açaí, e aquela floresta densa, aquela floresta que está ali, aquela vegetação densa, e foi acidentado por uma serpente, opa, é um habitat da laquesis, da surucucu, tá? Mas pode ser pode ser jararaca também? Pode, até pode ser uma jararaca que está ali naquele meio da floresta. Mas se pensar pelos sinais e sintomas de síndrome vagal, é um caso clássico de acidente por laquesis, por surucucu, tá? Então eu tenho essa diferenciação. Mas se de qualquer maneira você tiver dúvida, a pessoa falou que estava na floresta e o acidente está ali só apresentando sinais locais, não tem síndrome vagal, não poderia ter sido jararaca, mas foi na floresta densa. E aí, é jararaca, é surucucu, o que eu vou fazer? Se eu tenho alguma dúvida sobre isso, existe o soro antibotrópico, que é da jararaca, antibotrópico laquético, que é da surucucu. Então, no mesmo soro, ele é botrópico laquético. Ele é justamente feito para tirar essas dúvidas, tá? Então, o soro antibotrópico laquético é na situação de dúvida quanto ao tipo do acidente. E eu tenho só o soro botrópico, que é quando eu tenho certeza que é da jararaca e não precisa de gastar o botrópico laquético para aquelas situações de dúvida, tá?
Ah, mas no meu serviço não tinha o soro botrópico, porque tinha gasto com o paciente, sobrou só o botrópico laquético. E eu sei que essa pessoa que chegou aqui é um acidente de jararaca, ela trouxe até a serpente, eu vi que é uma jararaca. Mas eu só tenho o soro botrópico laquético na geladeira. O que eu faço? Não tem problema, ele já contém o botrópico na sua formulação, então pode fazer sem susto, sem problema nenhum, como se fosse o soro botrópico, tá? Então, se eu tenho o soro botrópico laquético, preferencialmente ele é para situações de dúvida. Mas se eu não tenho outro soro para fazer, você use aquele soro normalmente, tá? Seguindo aí, então, a gente vai ver que pela gravidade do veneno, do tipo de veneno que a surucucu produz, ela não vai ter um acidente leve. Não existe acidente leve com surucucu. A classificação do acidente é moderado e grave, tá? Então, ou ele é moderado ou ele é grave. Leve não existe para surucucu, para laqueses, tá? Então, vai ser o moderado 10 ampolas, e o grave 20 ampolas, tá certo? Não tem essa daí de leve. Então, ou é 10 ampolas para o moderado ou 20 ampolas para o grave. Seguindo aí, nós não temos comumente a cascavel na região amazônica. Eu vou ter uma situação especial de presença de cascavel na região de Humaitá. Por que Humaitá? Porque lá embaixo no mapa eu começo a mudar a vegetação, que é a vegetação de floresta, para uma vegetação de cerrado. E a cascavel, ela vive em vegetação de cerrado. Então essa vegetação rasteira, mais seca, que é essa vegetação que a cascavel tem o seu habitat. Tá? Então, em Humaitá eu tenho essa transição de vegetação. Uma parte de Humaitá vai ter vegetação de cerrado e Humaitá faz parte do Amazonas. Nesses casos, a gente pode suspeitar de um acidente de cascavel dependendo dos sinais e sintomas que a gente já vai ver, tá? Mas fora Humaitá, não tem jeito de uma pessoa acidentar livremente por uma cascavel, a não ser que seja cascavel em cativeiro. Ele estava alimentando um animal que está em cativeiro, ou estava lá no Musa, aqui em Manaus, por exemplo, nós temos o Musa, que esse Musa ele tem uma cascavel lá no viveiro, tá? Lá no, na sua coleção tem uma cascavel viva. Então, essa cascavel viva, o tratador pode estar manipulando ela e ter um acidente de cascavel. Aí eu acredito. Mas na vegetação solta na mata, não tem, ela não vive, ela não tem adaptação para esse tipo de vegetação. Então ela está lá no cerrado, tá certo? Mas vamos supor que tenha, que ache lá em Humaitá, alguém vai lá em Humaitá e acidente chega para você e fala que foi uma cascavel. Para começar, nós sabemos que a cascavel tem um chocalho na ponta do rabo, né? É aquela do chocalho. Então ela faz um barulho característico. E a pessoa pode virar para você e falar, ó, ela fez o barulho do chocalho, é a cascavel. Mas se eu não acredito no paciente ou está gerando algumas dúvidas, eu quero saber, na clínica, tem diferença para me saber se é ou não é cascavel? Tem diferença, e diferença bem gritante. Se a gente parar para ler um pouquinho sobre o veneno, vocês vão ver que a ação do veneno é muito diferente da ação do veneno da jararaca ou da laquesis, tá? No caso da surucucu. Então tem uma diferença grande que não dá para você confundir. Por que não dá para confundir? Porque a ação do veneno é muito específica. Então vamos lá. Ó, eu tenho uma ação coagulante que é igual. Então pode causar esses microcoágulos e causar insuficiência renal no paciente, ok. Mas ele não tem ação hemorrágica, por exemplo, tá? Ele não vai dar aquela hemorragia como eu tenho no acidente botrópico, que é o da jararaca. Ela tem também ação miotóxica. O que é uma ação miotóxica? É aquela ação de paralisia, tá? É aquela ação onde a pessoa não vai estar sentindo tanta dor. Ela faz tipo uma sensação de anestesia local. E além da ação neurotóxica, que ela vai ter aquela mesma ação que tem lá a nossa surucucu,
tá certo? Então, juntando essa coleção de ação do veneno, o que eu vou ter de sinal local? Se ela tem um efeito parecido com a anestesia, então eu vou ter aquela ação daquela dor intensa? Não, ela vai ter menos dor. Então o paciente pode virar para você e falar que teve um acidente, mas que ela não está sentindo dor, que parece que o membro está anestesiado. É essa sensação que dá o veneno da cascavel, tá? Então a cascavel vai ter pouca dor ou até uma dor ausente, não sente dor, vai ter uma sensação de parestesia, aquele membro vai ficar parado, então ela paralisa a movimentação enquanto o veneno não for neutralizado, tá? Então se ela for comer um animal, se ela for atacar um animal de pequeno porte, o que ela vai fazer? Na hora que ela injetar o veneno vai paralisar o animal não vai conseguir correr longas distâncias. É para isso que é a ação do veneno. E aí aquele animal vai ficar paralisado ali e ela chega lá e faz a sua refeição, tá bom? Então eu tenho aí para a parte de classificação desses acidentes, eu vou ter um acidente leve, moderado e grave, tá? Então leve, eu já vou ter uma neurotoxicidade discreta, tá certo? Então vai perceber que já começa um pouquinho a pressão desse paciente, ele vai cair, o paciente pode começar um pouquinho de letargia, mas coisa muito leve, tá? Bem leve. Eu vou ter no moderado uma mialgia já discreta, não é uma coisa muito grande, uma face miastênica, tá? Que tem miastenia, que o paciente pode estar queixando. Pode ter alterações urinárias e pode aparecer algum tempo de coagulação alterado. Já na condição grave, ele já vai ter uma mialgia intensa, aquela musculatura que vai estar paralisada, o paciente vai sentir a dor, mas não é aquela dor de inflamação, já é aquela dor mesmo da parestesia que fica aquele membro dolorido, tá? Vai ter uma urina escurecida por conta da insuficiência renal. Então esse paciente ele pode evoluir para anúria, que é a ausência de urina, ou oligúria, que é a diminuição do volume urinário. Então é comum a gente ter alterações urinárias em acidentes por cascavel, que já não é tão comum para o acidente de jararaca. A gente tem de 12 a 10% aí de acidentes por jararaca com problemas renais. O da cascavel é mais característico, é mais intenso. Então, olha, eu não tenho aqueles sinais flogísticos como eu tenho da jararaca. Então, é muito diferente um acidente de cascavel, tá? O soro da cascavel, então, ele é um soro que a dosagem é um pouco diferente do soro da jararaca. Ela é 5 ampolas para leve, 10 ampolas para moderado e 20 ampolas para o grave. Certo? Então ela varia de acordo com a classificação que teve aí dos acidentes. Então esse quadro aí que está no manual do Ministério de 2009, apesar de termos um manual mais atualizado, mas que ele não trouxe esse quadro que eu acho muito didático. Por isso que esse quadro eu sempre utilizo para mostrar aí os efeitos do veneno, sinais e sintomas e a classificação com mais clareza. Tá? Se você pegar o mais recente, que é de 2016, você vai ver que está do mesmo jeito, está escrito do mesmo jeito, só não está em quadro. Esse quadro que eu acho bem didático, por isso eu trouxe ele mesmo uma referência um pouco passada, em data, mas é uma referência que não teve alterações dessa classificação, tá? E finalmente nós vamos falar aí da nossa coral, tá certo? Que é a Micrurus. A coral tem muitas falas sobre a coral. Falar a coral verdadeira, coral falsa, né? Você tem que contar quantos anéis que a coral tem. Se ela tiver o anel fechado, o anel aberto, olha, uma dica preciosa. Não procure anel em coral. Vai embora, deixa a serpente quieta lá no seu canto, você some da reta da serpente e não fique contando anel de coisa nenhuma. O que nós temos que fazer? É saber que existem diferenciações na biologia, tá, dos animais. Eu vou ter coral com várias tonalidades diferentes, variando entre vermelho, preto e branco.
Então eu posso ter serpentes aí que é só preta e vermelha, eu posso ter só preta e branca, e posso ter das 3 cores, preto, vermelho e branco, e que são venenosas, têm veneno e, no caso, traumatogênicas. Então ela vai ser um animal peçonhento, tá? Então não fiquem atrás de contar anéis e ver se o anel forma, não forma. A gente sabe que isso, com a diversidade biológica, já não é uma coisa fidedigna para diferenciar coral verdadeira de coral falsa, tá? O que a gente vai observar então para saber se a pessoa foi envenenada ou não por essa serpente que se diz uma coral? A gente vai olhar os sinais e sintomas, é claro. Isso eu vou olhar os sinais e sintomas de acordo com o que o veneno faz com o indivíduo. Então, o que o veneno faz? O veneno tem ação hemorrágica, tem ação miotóxica e ação neurotóxica. Então, é um pouco parecido com a cascavel. Lembra que é muito parecido à ação do veneno. Só não é tão intenso como o da cascavel, mas é um acidente que, quando ele ocorre, é um acidente considerado um acidente grave, tá? Então, esse acidente eu tenho alterações locais. Se é parecido com a cascavel, eu tenho ação miotóxica e neurotóxica, é óbvio que os sinais locais serão parecidos. Da cascavel, que é o quê? Que é a dor ausente ou uma dor diminuída e pode ter uma parestesia leve, que é aquela paralisação do movimento, tá certo? Nas reações sistêmicas, nós podemos ter aí alguns distúrbios que a gente vai observar, pode apresentar até insuficiência renal, mas como eu tenho uma diminuição do controle muscular, então vamos pensar nas musculaturas que eu tenho no organismo. Por exemplo, os meus olhos, a pálpebra é uma musculatura, tá? Então, se o veneno atua paralisando a minha musculatura, esse paciente ele pode apresentar uma pitose palpebral. O que é uma pitose palpebral? É a pessoa parar de controlar a pálpebra, justamente porque o veneno paralisa. Então, ela vai estar daquele jeito assim, ó, tentando abrir o olho, tentando abrir, não consegue, porque a pálpebra está paralisada, justamente porque é a ação do veneno. Então, chegou um paciente falando que foi picado por uma serpente e chega com pitose palpebral e foi na região do Amazonas, então você é um diagnóstico sugestivo de um evento ocorrido por uma coral, tá? Outra questão que temos que observar nesses acidentes é quando esse acidente de coral começa a ter paralisia do diafragma. Então, o diafragma também é muscular, né? Uma musculatura. E se tem paralisia muscular e parar o diafragma faz a gente respirar. E se eu paro o diafragma, eu paro de respirar. Então, por isso eu tenho que ter uma monitorização respiratória muito próxima desse meu paciente. Porque se ele começa a cair o ciclo respiratório, ele começa a parar de movimentar o diafragma, ele vai parar de fazer troca gasosa e vai precisar ser entubado. Senão ele vai a óbito por isquemias, né, por falta de oxigenação, por hipóxia, tá certo? Então isso vai acontecer aí com esses pacientes que forem acidentados por uma coral. Tá? E como que funciona a soroterapia da coral? A soroterapia é única, são 10 ampolas e pronto, tá? Faz 10 ampolas, você vai esperar a evolução do caso. Se o caso está piorando, não melhora, mais 10 ampolas, mas não tem classificação de leve, moderado e grave para esse esquema, tá? Então a coral não existe isso, por isso que eu falei que o acidente da coral, todos os acidentes são considerados como graves. Tá certo? Porque é um acidente único e não tem classificação de leve, moderado e grave, tá? Então aí tem alguns exemplos de imagens de pacientes que tiveram acidentes por serpente. Então olha só o que pode acontecer com o paciente. Esses aí especificamente foram acidentes por jararaca, tá? Que é aquela que tem ação proteolítica, que ela vai lesionar o tecido, que vai causar necrose, como a gente vê na figura C, que causou necrose aí do dedo do indivíduo. E aí depois olha o que aconteceu com esse paciente, ele teve que ter amputação. Então, se esse paciente demora a chegar no serviço,
Se o paciente não procura assistência logo para tomar o soro, para neutralizar o veneno, é isso que pode acontecer com ele. O veneno vai vamos dizer assim, ele vai se apropriando do tecido, ele vai se ativando e vai fazendo a quebra aí do tecido. No caso de cascavel ou de jararaca, nós temos aí a necrose, que é comum pela ação proteolítica do veneno, tá? O caso acima, da figura A e figura B, é um caso que teve uma reação inflamatória intensa e causou bolhas. E essas bolhas, elas podem aumentar com edema do braço e causar síndrome compartimental, que é aquele edema intenso pegando 5 segmentos, que foi o caso da figura B, tá? Que levou a síndrome compartimental e aí teve que abrir fazendo uma fasciotomia, que é uma descompressão da musculatura, porque se não descomprimir, o paciente vai perder aquele braço, porque a síndrome compartimental aumenta o edema de tamanha, de generalidade, então vai aumentando bastante o edema e faz aquela compressão da parte vascular. Então vai aumentando, vai tendo aquela dor intensa, vai parar o pulso do paciente naquele membro do edema, então o pulso para de pulsar, na hora que você vai ver ele vai diminuindo a frequência do pulso e a intensidade. Então vai diminuindo esse pulso até uma hora que o pulso vai parar, a circulação para de circular no local e aí o paciente vai ter necrose e diminuição de circulação, consequentemente diminuição de oxigênio e vai perder aquele membro, tá? E por isso se faz a fasciotomia, que são esses cortes que faz ao longo do membro para poder descomprimir esse edema e depois fechar esse corte depois que o edema sair, tá? Que o edema se esvair, aí esse corte ele é fechado novamente com sutura, tá certo? Então aí nós temos complicações graves. Claro que a maioria das complicações são leves, tá? São coisas bem de edema um pouco elevado, não chegando à síndrome compartimental, então não é comum você ver todo mundo com síndrome compartimental, mas é comum a gente ver sinais inflamatórios. Então a maioria são de leve a moderado, a maioria, mas pode ocorrer esses acidentes com gravidades. Eles ocorrem com que frequência? Na frequência que já tem estudos provando que quanto mais tempo eu demoro para tomar o soro, para neutralizar o veneno, mais chance de óbito e mais chance de complicação esse paciente tem. Então, quanto mais rápido eu trouxer e mais rápido eu tomar o soro, vai ser melhor para o paciente e evita de chegar nessas situações, tá? Então, nós fechamos aí o nosso capítulo de ofidismo e vamos agora para o capítulo de escorpionismo, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso módulo de escorpionismo, tá? Escorpionismo, nós temos algumas espécies de escorpiões no Brasil, tá? Essas espécies, né, o gênero, na verdade, do escorpião é o Tytius, tá certo? E essas espécies, elas vão variar de acordo com a região. Nós temos aquele dito popular do escorpião marrom, do escorpião negro, do escorpião amarelo, tá? O que nós temos aqui no Amazonas? Nós temos aqui o nosso Tytius metuendus, que é o mais comum na região do Amazonas, tá? Nós temos algumas variações desses escorpiões e que está sendo encontrado na natureza e vão sendo classificados aí ao longo do tempo. Mas comumente o nosso escorpião da região amazônica é o Tytius metuendus, que é esse escorpião que parece uma coloração assim negra, escura, mas é uma tonalidade de marrom escuro, que é o famoso escorpião marrom, tá? E nesse escorpião, os sinais e sintomas, eles são muito parecidos entre eles, não tem tanta diferença como a gente tem das serpentes, tá? Então, todas essas espécies de escorpiões, os sinais e sintomas são parecidos e o soro é único. O soro, ele já tem um pool de veneno desses tipos de espécies e já concentra todos os tipos de escorpiões em um único soro. Então, o soro de escorpião vale para todos. Então, não tem aquele soro para esse escorpião, para aquele, como eu tenho de serpentes. É um único soro, tá? E o que eu vou ter, então,
da ação desse veneno, de sinais e sintomas desses escorpiões. Eu tenho então os acidentes que são classificados como leves, que vai trazer o quê? Normalmente sinais locais, não vai passar de local, vai ser só no lugar da ferroada, que é quando vem a cauda com o telson e ferrou aquele local. Então aquele lugar é que vai ter sinais e sintomas, tá certo? Então ele vai ter sinais somente no local. Tem somente no local, é um acidente considerado leve, tá certo? Quando esses sinais e sintomas leves, que são os chamados locais, que é dor, edema, uma parestesia, uma hiperemia, uma sudorese ou uma piloereção, que é a ereção dos pelos próximo do local onde foi a ferroada, quando passar desses limites, começar a aumentar um pouquinho para sinais sistêmicos, junto com os locais, aí eu já vou ter um acidente moderado, tá? E nesse acidente moderado, além dos sinais locais, ainda vou ter sinais e sintomas chamados sistêmicos, que são sudorese, náusea e vômito, hipertensão arterial, taquicardia, taquipneia e agitação, tá certo? Não necessariamente o paciente vai ter todos, mas se ele começa a apresentar algum desses, é sinal que o acidente de leve vai ser classificado como moderado. Agora, nós temos os acidentes que começam a entrar numa gravidade. Então, um acidente grave, ele vai ter todos os sinais locais e esses sistêmicos do moderado e ainda vai acrescentar sinais de maior gravidade. Principalmente o que nós observamos é o edema agudo de pulmão e o choque, tá? Mas ele pode apresentar outros sinais mostrando essa gravidade. Por exemplo, o paciente pode apresentar alterações no eletrocardiograma, pode ter taque ou hiperpneia, espasmos musculares, tá certo? E também pode ir a óbito. O que nós temos então que observar para ver uma gravidade desse acidente? Alterações no sistema respiratório e circulatório. Então, o cardiovascular e respiratório são os sistemas que vai me mostrar que está havendo uma gravidade desses acidentes. E nessa gravidade, o que vai acontecer? A gente vai ter nessa classificação o número de ampolas. Esse número de ampolas, vocês vão ver aí nessa tabelinha do Ministério da Saúde, que o leve não tem soroterapia. Então, se eu tiver só sinais locais do escorpião, ele vai ter medicamentos para tratar dor, dar um analgésico, né, dar um anti-inflamatório para o edema, mas não tem soroterapia em acidentes leves, que são só sinais locais. Eu vou ter soroterapia nos acidentes moderados e graves, tá? Então, no moderado, de 2 a 3 ampolas e no grave, de 4 a 6 ampolas, tá certo? Vale o mesmo raciocínio para o que a gente fez dos acidentes por serpente. Dê a dosagem mais alta daquela classificação. Por exemplo, no moderado, 3 ampolas e no grave, 6 ampolas, tá certo? Então, vocês, na hora de fazer uma classificação e de pensar em quantas ampolas fazer, a gente vai aí lembrando que o leve não tem soroterapia, só trata sinais e sintomas. O moderado tem 2 a 3 ampolas e o grave nós temos aí de 4 a 6 ampolas, certo? Então esse bloquinho ele é reduzido justamente porque eu não tenho muita diferenciação de espécies, então a gente fecha a parte de escorpionismo, né? Então pensando aí a uma lesão que não tem muitas alterações locais, são poucas alterações locais. O nosso cuidado maior nesse acidente é monitorização cardíaca e respiratória desses pacientes, que é aquele sinal de gravidade, tá? Fechamos o bloco então de animais peçonhentos, a parte de escorpionismo, e vamos entrar agora no bloco dos acidentes por aranhas, araneísmo, certo? Nas aranhas nós temos várias que produzem veneno e tem as quelíceras, que são aquelas presas na parte da frente que vai fazer a perfuração da pele e injetar o veneno. Mas as de importância médica, as que são mais causadoras de acidentes, são 3. Dessas 3 nós temos aí
do gênero Phoneutria, né, do Phoneutra, que é a chamada armadeira. Nós temos a Loxosceles, que é a chamada a marrom, e nós temos a Latrodectus, que é a viúva negra, tá certo? Essas aranhas, elas vão produzir uma reação local e ela vai variar um pouco de intensidade. Nós vamos ver como que funciona essas intensidades. Também são aquelas aranhas que elas não são aquelas aranhas que, vamos dizer, as aranhas, tanto a viúva negra quanto a aranha marrom, elas não são aranhas agressivas. Elas vão fazer a picada, que elas vão machucar o indivíduo quando elas forem ameaçadas como proteção. Por exemplo, elas estão numa roupa, aí você vai vestir a roupa e aí ela é pressionada contra o corpo. Você deitou no lugar onde tem uma aranha, então ela vai fazer vai causar o acidente a fim de tentar fazer você sair daquele lugar, tá certo? Agora, a armadeira, pelo nome dela, ela arma o bote para ela ficar maior. Então é uma defesa que ela tem. Essa aranha, diferente das outras, ela já é uma aranha agressiva, porque ela arma o bote e ela já dá aquele pulo do bote para tentar pegar aquela presa ou tentar se defender agressivamente. Então ela já é diferente aí das outras aranhas, tá certo? E o que a gente tem então de interessante desses venenos de aranhas? A soroterapia também é uma só, nós não temos diferenças de soro para as aranhas, mas nós temos diferenças de sinais e sintomas, tá? O que mostra uma gravidade muito grande desses venenos produzidos por essa aranha? Vocês vão observar que tanto da aranha armadeira quanto da viúva negra, os sinais e sintomas são parecidos. Agora, da aranha marrom é um sinal e sintoma muito característico, que é aquela aranha que provoca aquelas lesões, que dá aquela crosta de necrose na pele, tá? Que é aquela lesão que dá aquela placa preta onde foi a picada. Esse é o problema maior da aranha marrom, que é a nossa Loxosceles. Tá? Então essa daí é a nossa preocupação maior pela lesão, pela gravidade que ela causa no local e também em outros órgãos de forma sistêmica. Então aí podemos ver que os acidentes tanto da aranha armadeira quanto da aranha viúva negra, vocês vão ver que tem uma classificação de leve, moderada e grave. Tá? Então a leve é só aqueles sinais locais, próximos do local da picada. O moderado já começa a sair do local e começa a ter um pouquinho mais de alterações sistêmicas, e o grave é aquelas alterações sistêmicas propriamente ditas, tá? Nós temos aí uma peculiaridade desses acidentes, tanto a gente está falando da armadeira e da viúva negra, que no acidente grave a gente tem aquela reação chamada de priaprismo, né, que muita gente fala, principalmente porque a gente tem crianças que acidentam com aranhas, porque acha que é um brinquedinho, que vai manipular, vai tentar mexer com a aranha, e a aranha vai provocar o acidente na criança. Então, o priaprismo, que normalmente a gente vê isso em crianças, é a ereção involuntária, tá certo? Então, quando você vê uma criança que relata que foi picada por uma aranha, você pode procurar o sinal e sintoma de priaprismo, e isso indica gravidade na criança, tá? Então, é um sinal aí diferenciado que te ajuda a saber que foi mesmo aranha e que foi ou viúva negra ou armadeira, tá? Então, se for aí saindo dessas duas que tem leve, moderado e grave, a gente vai ver aí que a aranha marrom não tem isso. A aranha marrom, ela vai ter as reações cutâneas, que são as locais, que é aquela placa preta que eu disse, ou as viscerais, que são aquelas mais sistêmicas, tá? E aí nós temos uma foto para vocês observarem o que a aranha marrom faz aí no indivíduo que eu disse a vocês, ó. Então, nessa primeira figura desse polegar, ele está avermelhado
e depois, no passar dos dias, aquele veneno ele vai consumindo toda a área, que é a reação cutânea da aranha marrom. E olha o que com dentro do indivíduo, dá essa placa de necrose, aumenta um pouco a lesão e ali possivelmente vai precisar de um enxerto, tá? Vai ter que fazer uma raspagem, uma retirada e fazer um enxerto naquele local. Na imagem abaixo dá para observar aí quando foi no braço. Então o braço dessa pessoa que foi acidentada, ela vai dar um hematoma, né, uma hemorragia local, e com o passar do tempo o veneno ele vai se espalhando naquela área da picada. E olha a placa preta de necrose que foi criada aí nesse braço desse paciente, né? Então essa placa ela vai ser raspada e dependendo da profundidade da necrose, pode-se usar um enxerto nesse paciente. Então essa é a gravidade do acidente pela aranha marrom. Por isso que nós temos que chegar o quanto antes no hospital para fazer as ampolas e aquele antiveneno chegar mais próximo da área da lesão, porque está indo mais rápido, e neutralizar para que diminua a lesão ou que ela não aconteça. Normalmente ela vai acontecer essa lesão porque é próprio do veneno, a parte local ela tem essa característica da necrose dessa placa. Mas se você chegar quanto antes com esse indivíduo, essa lesão ela pode se diminuir, pode ser uma lesão reduzida, tá? E aí diminuir a chance de gravidade para esse paciente. E nessas ampolas vocês vão observar, ó, que nos acidentes leves, que é o da armadeira e o da viúva negra, não tem ampola. Olha só, o acidente leve vai tratar sinais e sintomas, certo? No acidente moderado já começa a ampola, então é parecido com o do escorpião, que o leve não tem ampola, mas no moderado já tem uma quantidade menor de ampolas e no grave uma quantidade maior de ampolas, como está aí nesse quadro esquemático. Para a aranha marrom, que é aquela da placa de necrose, isso já muda, que está aí no quadro também. A alteração cutânea, né, é considerado um acidente que ele vai levar 5 ampolas. Ele não tem leve, moderado e grave. Vai ter aí 5 ampolas para a reação cutânea. E se esse paciente evolui para a reação sistêmica, ele já vai levar 10 ampolas, que é aquela visceral, né? Que vai atingir a parte renal e tudo mais. Então, esse paciente aí ele já vai levar 10 ampolas. Ou ele tem 5 ou ele tem 10, não tem leve, moderado e grave, tá certo? Quando eu falo da aranha marrom, que é aquela que causa a placa no tecido. Ok? Então, os cuidados aí com os acidentes com aranha, nós temos o priaprismo, que é um sinal clássico para a armadeira e para a viúva negra, e a placa de necrose no local da picada, que é clássico da aranha marrom, tá? E o que eu tenho que fazer para evitar esses sinais de gravidade? Não só na aranha, como todos os outros acidentes por esses animais, é levar o quanto antes ao serviço de saúde para tomar a sua terapia quando indicada, tá certo? Então, nós fechamos aí o nosso bloco de araneísmo e nós vamos agora para o nosso bloco de himenopterismo, tá? Então, o bloco de himenopterismo é aquele bloco, aquela classificação que eu disse no início para vocês, que é uma classificação que a gente vai englobar a formiga, a abelha e a vespa, que é a famosa caba. Tá? Então são essas 3 categorias que nós temos aí: formiga, a vespa e a abelha, tá certo? Então, abelha, vespa e formiga. Quando a gente fala desses acidentes por esses 3 tipos de animais, esses acidentes, nenhum deles tem soroterapia disponível. Então, os sinais e sintomas são tratados de acordo com o que aparece, né? Então, apareceu os sinais e sintomas, tem o tratamento. Mas o que nós observamos nesses tipos de acidentes? São os sinais de hipersensibilidade, que são os chamados sinais de alergia, que vai dar, se caso não for tratado e for uma coisa mais grave, o choque anafilático, tá certo? Então, nós temos aí, para esse tipo de acidente, os himenopterismo,
himenopterismos, nós temos os acidentes que vão causar uma hipersensibilidade e pode levar ao choque anafilático, tá? Uma picada de abelha, normalmente, a maioria das pessoas, é claro, né, não tem uma reação muito grave, é só local mesmo, vai ter aquele desconforto, aquele edemazinho local, aquela reação alérgica local. Mas quando tem um indivíduo que tem um ataque de uma colmeia, então a coisa muda de figura, porque eu tenho grande quantidade de injeção de veneno, tá? E essa injeção de veneno, ela vem pelo ferrão da abelha, ou pelo ferrão da vespa, ou pela parte anterior da formiga, tá? Quando eu falo então dessa reação de hipersensibilidade, a gente vai ter aí desse paciente, a gente vai ter esses mediadores, né, imunológicos, e aí vai causando um edema, um prurido, um rubor generalizado, o broncoespasmo, e esse paciente pode ter fechamento de glote. E com isso ele tem uma parada respiratória. Então, o indivíduo, quando ele tem esse tipo de acidente, ele tem que ser levado, não porque ele vai fazer soro, porque o soro, como eu disse, não tem, mas tem os antihistamínicos, que é justamente para diminuir a reação anafilática, a reação alérgica ao veneno. Então, são administrados para esses casos antihistamínicos, tá? Que são os sinais que vão, são os medicamentos que vão neutralizar aí as alergias, tá certo? Como qualquer outra alergia, os antihistamínicos, eles são usados nesse sentido, para diminuir a reação do sistema imunológico, diminuir a reação aos corpos estranhos e, consequentemente, ao veneno da abelha, da vespa ou da formiga, tá? E o que eu tenho que fazer quando a pessoa é envenenada por esses animais, na classe dos himenopterismos, né? Nós temos umas coisas diferentes, por exemplo, não tem o veneno, que eu disse a vocês, não tem um antiveneno, na verdade, então vai ser medicamento de sensibilidade, né? No caso da abelha, a abelha, ela solta o ferrão na pele. Então, na hora que a abelha vai fazer a ferroada no indivíduo, ela ferroa e vai soltar o ferrão na pele. E como é que eu vou tirar esse ferrão, né? Esse ferrão, ele não pode ser retirado com uma pinça. Porque se o ferrão tá aqui e eu faço a pinça no ferrão e puxo o ferrão, a glândula de veneno está no ferrão. Então, se eu vier aqui com a pinça e fizer isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a glândula de veneno e vou injetar mais veneno no indivíduo antes de eu tirar o ferrão, né? Dependendo da pessoa, a gente ainda quer fazer isso, mas a gente não pode fazer isso. Tá? A gente não pode usar a pinça ou qualquer outro tipo de material que eu vou pressionar a ponta do ferrão para depois eu retirar. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que fazer a técnica de raspagem, tá? Então, eu posso pegar uma gilete, uma lâmina de bisturi também funciona, e no tecido, por exemplo, eu tenho ferrão aqui, eu vou lá na pele do paciente e venho com a lâmina aqui, e na hora que eu chegar no ferrão, o ferrão ele vai travar na lâmina, porque ele é um material bem endurecido. Então ela trava e aí que você puxa, o ferrão sai inteiro, tá? Então não se puxa com pinça, justamente porque tem a glândula de veneno aqui dentro e eu vou injetar mais veneno no indivíduo. E numa dessas, injetando mais veneno, uma pessoa que não estava ainda em choque anafilático, eu posso fazer ela cair em choque anafilático se tiver um grande número de ferrões para serem removidos desse indivíduo, tá? Porque pode ser que ele não teve injeção de grande quantidade de veneno, mas eu tirando com a pinça, eu vou injetando os venenos aí e eu posso levar a pessoa a uma reação de gravidade, tá? No caso dos pacientes, é bom a gente sempre observar a parte respiratória. Se eu estou falando do choque anafilático, eu tenho que ver a evolução respiratória desse indivíduo, tá? Então, se ele está tendo uma parada respiratória, se ele está tendo uma dificuldade respiratória, e sempre ter próximo o carrinho de parada. Porque se ele tem uma reação de hipersensibilidade
e ele tem um choque anafilático, ele pode ter um edema de glote e precisar de ventilação mecânica. Então eu tenho que ter próximo o carrinho de parada para uma possível intubação desse paciente, tá? Ok? Para a vespa, só para finalizar a parte do himenopterismo, a vespa, quando ela vem com o ferrão, normalmente ela não solta o ferrão como a abelha, tá? Então ela fica presa, a vespa todinha, a caba todinha fica presa na pele, aí você tira a caba, o ferrão vem junto. Na abelha é que tem essa peculiaridade, porque ela vem, ela ferrou e ela solta o ferrão na pele, e ela sai voando e o ferrão fica lá. Na caba ela fica presa ao ferrão, tá? E a formiga, ela tem ela faz a picada dela ali e você consegue tirar ela por inteiro, tá? É só na abelha que tem essa peculiaridade diferenciada aí do ferrão ficar sozinho e normalmente a pessoa querer tirar com a pinça, tá certo? Então nós fechamos aí as nossas orientações por himenopterismo. Então terminamos o himenopterismo e vamos passar agora para o lepidopterismo. O lepidopterismo ou erucismo, que são os acidentes por lagartas e mariposas, tá? Essas lagartas, normalmente, a maioria dos acidentes que a gente vê são por crianças, porque as lagartas que são peçonhentas, porque elas possuem o pelo no seu corpo, né, o espinho, e esse espinho tem o veneno, elas são coloridas, elas são bonitas, e normalmente a criança vai querer pegar para brincar, porque as cores são vivas, até com essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Então ela chama a atenção, e a criança vai querer pegar, vai querer brincar e tudo, e é justamente a natureza colocou ela dessa cor para chamar a atenção e alertar as pessoas que ela tem veneno, alertar os outros animais. Só que a criança, como ainda não sabe disso, ela vai tentar mexer com a lagarta. E com isso ela pode se intoxicar, se envenenar e ter complicações mais graves, tá? Já o acidente com as mariposas já é um acidente mais leve, tá? É um acidente que a gente vai ver que não tem muitas reações, é uma coisa mais leve. A nossa preocupação maior nesta classe são com as lagartas. E o que as lagartas podem provocar no indivíduo com um acidente? Então ela pode ter reação local e pode ter reação sistêmica. O local, normalmente, é quando tem contato com um animal somente. E pode acontecer, porventura, que inclusive já tivemos casos aqui na Fundação de Medicina Tropical, que foi atendido de um pescador, de um trabalhador da região, que ele estava andando de canoa pelo rio, né? E o rio estava na época da cheia, e na hora que estava andando pelo rio, o que as pessoas que têm hábito de andar de barco faz? Elas colocam a mão nos galhos de árvores e tudo para se afastar e se locomover quando está na época da cheia, né? Então na hora de fazer essa locomoção, na hora de arredar o barco para poder não encostar, tinha uma colônia de lagartas no tronco de uma árvore. E eu tenho lagartas que são muito coloridas e eu tenho lagartas que se camuflam. No caso dessas lagartas, eram aquelas que ficam da cor da madeira. Então elas estavam camufladas. E se vocês observarem, ver imagens, estudar um pouco mais a fundo, vocês vão ver que elas ficam em formato de colônias. Então elas ficam lá rodeadinhas, juntinhas, várias lagartas no mesmo local para se protegerem. E essa pessoa que foi acidentada, na hora que ela colocou a mão para empurrar o barco, ela colocou a mão em cima da colônia e não viu que aquilo era uma colônia de lagartas. Então ele teve múltiplas ferroadas daqueles espinhos das lagartas e uma grande quantidade de veneno que teve contato aí com esse indivíduo. E com isso ele teve reações locais, que são essas aí, que pode dar dor, prurido, edema, várias lesões e tudo mais, além de reações sistêmicas. Então ele teve aí uma síndrome hemorrágica e pode ir até uma hemorragia craniana, porque o veneno da lagarta causa distúrbios de coagulação, tá? E esse indivíduo, ele não foi a óbito, graças a Deus, mas ele
teve risco de óbito justamente por causa dessa reação sistêmica, que é a reação de coagulação do veneno da lagarta, tá? Da mariposa, né, que a gente falou também, é só reação local, ela já não causa muita reação sistêmica, já é um veneno mais, vamos dizer assim, de formato mais leve, tá? E como que funciona as ampolas para lagarta, né? A soroterapia, porque nós temos soroterapia para lagarta disponíveis para o uso no Sistema Único. Então nós temos aí o acidente da lagarta, ele vai ser classificado parecido com aquele da aranha armadeira e a viúva negra, e do escorpião, que no leve não se faz nada, tá? O leve trata sinais e sintomas. E quando está moderado para grave é que tem o tratamento da soroterapia. No moderado a gente tem aí 5 ampolas e no grave nós temos aí 10 ampolas, que é preconizado no manual do Ministério, tá? E o que pode se fazer neste local? No caso que é indicado é fazer o antihistamínico, compressa fria nesses pacientes, né? E vai usar corticoide tópico, por exemplo, para usar nas lesões e diminuir a reação alérgica, certo? Então aqui a gente finaliza a nossa orientação sobre os acidentes por lagartas e acidentes por mariposas, tá? E nós vamos agora então para o bloco de acidentes, que é o nosso último bloco, que é o ictitismo. Ictitismo se refere ao bloco de acidentes com peixes e arraias. Então, esses peixes e arraias, nós temos aí a arraia, toda arraia é venenosa e é traumatogênica e por isso é considerada peçonhenta. Ela tem um ferrão na sua cauda e quando ela vai se sentir ameaçada, ou que normalmente ela fica no fundo dos rios, ela é pisada, é pisoteada, para quem está andando ali, ela é pisoteada e ela pega a cauda e joga a cauda expondo o veneno, e o veneno fica exposto e ela perfura. Normalmente é um acidente que acontece no pé, tá? No pé do indivíduo, porque ela perfura e esse ferrão da arraia, ele é tipo um serrote, ele é grosseiro, então ele tem uma semelhança com serrote e o trauma é muito intenso. Diferente dos outros animais, que às vezes é pontiagudo, né? A presa da serpente é pontiaguda, o telson do escorpião é pontiagudo, o da arraia não, o da arraia é um serrote que ele entra no tecido e ele serra tecido, podendo até o paciente ter alguma alteração de movimento, de serrar tendão, musculatura, tá? Então é um acidente que é um trauma muito grande, além de que esse serrote ele tem, né, veneno nesse serrote. Então, além do veneno, ainda tem o trauma que é muito intenso nos acidentes por arraia. Então nós temos aí a arraia, que é chamado acantóxico, e nós temos os acidentes com peixes, que alguns peixes possuem espinho embaixo da barbatana, e esse espinho tem glândula de veneno, que são chamados sarcotóxicos, tá? Então, eu tenho como exemplo aí o baiacu e o peixe-sapo. Então, falando um pouquinho das arraias, que são os mais comuns que nós temos na região amazônica, nos locais, nos sinais e sintomas locais, nós temos aí, em grande maioria dos acidentes são locais. Ele vai ter uma laceração intensa, então vai causar um trauma intenso no lugar, uma dor. Dizem que dos acidentes com animais peçonhentos, o mais dolorido é esse acidente com arraia, tá? Que causa uma dor insuportável e fica por dias. Aquela dor vai atormentando o indivíduo por dias, que isso é a ação do veneno, tá? Eritema e edema local. Nas manifestações gerais, se passar de local para sistêmico, a pessoa pode ter náusea, vômito, sudorese, hipotensão, vertigem, choque e chegar até a óbito. O que é muito comum nesses acidentes por arraia, se você pensar
que na hora que acontece o acidente, que você pisoteia na arraia e que ela vai levantar a cauda para tentar te ferroar, ela causa um movimento da água, né? Agitação também da pessoa que está sendo acidentada. Então levanta areia, folha, aquela água que está ali está cheia de micro-organismos. Então é muito comum a gente ter infecção secundária por conta desses acidentes com arraia, porque o local está cheio de micro-organismos, folhas mortas, então isso pode entrar, areia pode entrar na lesão e causar aí essas infecções que são bem comuns de acontecer, tá? Na hora que a gente está atendendo o paciente que tem acidente por arraia, existe um mito que tem o seu fundo de verdade. Por exemplo, que muita gente fala que quando quando se urina em cima da lesão, que a dor que melhora, a dor passa, a dor diminui, o ato de urinar em cima da lesão. Bom, qual que é o problema de urinar em cima da lesão? Uma, contaminação, que é a primeira, né? É a contaminação, e outra, que a urina acaba, né? A pessoa não tem urina o resto da vida para poder ajudar esse indivíduo, porque a urina é quente, tá? Então, a gente sabe que o veneno da arraia, ele tem uma ação de termossensibilidade. Então, quando eu coloco uma coisa quente no local da lesão, o veneno, ele, vamos dizer assim, ele se bloqueia e a pessoa para de sentir dor. Por isso que quando se urina em cima da lesão, a urina é quente, e a dor da pessoa diminui, a da arraia, que está com um acidente por arraia. Só que a gente não pode ficar jogando urina em cima da lesão a todo momento, né? Em momento nenhum, na verdade. Então, qual que é a conduta até para poder diminuir a sensação dolorosa desse indivíduo? Fazer banhos de água morna. Então, eu pegar uma água morna, compressa morna, por exemplo, e colocar em cima da lesão. Isso vai fazer com que a dor diminua, mas essa água morna a gente vai fazer com soro fisiológico, com uma compressa estéril, né? Não posso fazer com urina. Então eu vou aquecer aquele soro e vou colocar o soro morno ali na lesão com uma compressa esterilizada. Isso vai diminuir o sinal e sintoma? Vai, por causa da ação do veneno. Esse é o único tipo de veneno que dá para fazer isso com água morna imediatamente após o acidente, porque vai diminuir o sinal e sintoma de dor. Os outros tipos de acidente nós não fazemos isso, tá? Esse é específico para o acidente por arraia, tá certo? Anestésicos locais, como a dor é muito intensa, pode ser que dipirona, paracetamol, isso não resolva para esse paciente. Pode ser necessário analgésicos mais potentes, como opioides, por exemplo, tá? Porque a dor é muito intensa e não passa com analgésicos leves, de classes mais leves. Tem que ser classes mais alucinógenas quase, tá? E para esse paciente, como eu disse, das infecções, é indicado iniciar uma antibiótico terapia, justamente porque o acidente em si, ele vai causar esse tipo de risco de contaminação, tá certo? Então, o que nós temos que pensar nesses acidentes? Então, nós temos que pensar nesses acidentes em fazer se eu estou no interior, eu tenho que fazer um atendimento pré-hospitalar que eu diminua o risco desse acidente, né? Que diminui o risco de infecção, que eu diminui o risco de amputações, que eu diminui o risco de aumento de lesão. Então, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que orientar as pessoas na hora que vem um acidente, por exemplo, ou de escorpião, ou acidente de aranha, ou acidente de serpente. A gente tem que orientar de elevar o membro do indivíduo, se foi no local que dá para elevar, por exemplo, se foi na face não dá para elevar, né? Mas eu vou elevar o membro, né? Foi a picada da serpente no braço, eleva o membro e leva com o membro elevado para o hospital. Por que eu tenho que elevar o membro?
justamente porque eu preciso que o veneno venha para a circulação desse indivíduo. Por que ele tem que vir para a circulação do indivíduo? Justamente porque quando ele tomar a soroterapia, o soro é venoso e encontra mais rápido o veneno para fazer a neutralização. Antigamente, nos manuais do Ministério, tinha o garrote, que é aquela atadura que a gente faz, que amarra. Hoje, não é preconizado mais o garrote, justamente porque eu vou travar a circulação no local. Então eu tenho que elevar o membro e fazer com que esse sangue com o veneno venha para a parte sistemática, justamente para mim poder, quando tomar a soroterapia, esse soro encontrar mais rápido o veneno e neutralizar. Então, se eu fizer o garrote, eu vou diminuir a circulação local e não vou conseguir fazer isso. Então, por isso que não se usa mais. O que também nós temos que recomendar às pessoas? De não ficar usando produtos desconhecidos nas lesões, alimentos nas lesões. Então, muita gente, a gente vê que tem algumas crendices populares de colocar alho, cebola, sal, então limão. Então, isso não resolve na lesão. O que vai neutralizar o veneno é a soroterapia. Então, quanto mais rápido eu levar o indivíduo no hospital e tomar o soro, menos gravidade ele vai ter. Que é justamente o edema não vai ficar tão grande, a dor vai diminuir mais rápido. Então, é isso que a gente tem que pensar. Que quando eu estou atendendo o indivíduo, eu tenho que diminuir o risco de gravidade desse paciente, tá? Essa diminuição da gravidade vem de nossas ações, que é fazer uma limpeza no local do acidente com água e sabão, se for preciso. Se não tiver muita sujidade, só uma água corrente, e levar esse indivíduo para o hospital para ele tomar a soroterapia, e quando não tiver a soroterapia, para tomar os medicamentos de forma mais adequada, ou o antitérmico, ou o analgésico, ou o antihistamínico, dependendo do acidente que ele teve, tá? E sempre lembrar de notificar esse acidente, que é justamente para a gente saber o que está acontecendo com essas pessoas, tá certo? Saber que se eu estou tendo mais acidentes por abelha, se eu estou tendo muito acidente por aranha, se eu não notifico, não chega no sistema do SINAM e eu não fico sabendo do acidente que teve, e com isso a gente acha que está tudo ótimo, que tem pouco acidente, que isso não está acontecendo, sendo que às vezes está acontecendo. Às vezes eu estou tendo aí um ataque por abelhas aí no interior e ninguém notifica, ninguém fica sabendo. Então fica até complicado o registro, porque é pelo registro que se tem as ações políticas, né, de mais recurso financeiro, de mais ações preventivas, né, de qualidade no atendimento, de preparo da equipe para esse tipo de atendimento, que é a necessidade da população. Mas se não tiver o registro, infelizmente esse planejamento fica a desejar, tá? Então, eu espero que tenha esclarecido a vocês alguns aspectos sobre os acidentes por animais peçonhentos. Estou à disposição para outras temáticas relacionadas a isso. Então, algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ficar à vontade de perguntar, de usar o canal da Telesaúde, principalmente, para fazer uma teleconsultoria, que vocês podem fazer perguntas sobre isso, tirar dúvidas de casos que vocês já atenderam, para saber se a conduta estava certa, se a conduta estava errada, né? Se eu fiz adequadamente, se o atendimento pré-hospitalar, o intra-hospitalar era assim mesmo para acontecer. Então, vocês podem postar os casos como teleconsultoria, que eu estou na equipe do Polo de Telesaúde do Amazonas, e terei o prazer de responder a vocês, principalmente sobre a temática de animais peçonhentos, que é uma temática que eu gosto bastante e trabalho na pesquisa sobre essa área, tá? Então, espero que tenham gostado, estimule a curiosidade, pesquise sobre o assunto, tire dúvidas, eu estou aí à disposição de vocês, e até o nosso próximo encontro.